Boa noite, meu irmão, minha irmã. Estamos começando a nossa devocional dessa semana. Hoje, quinta-feira, iremos fazer a nossa 21ª devocional baseada no livro de Provérbios. E eu espero que você que ainda não fez isso comece a fazer, que é reunir a sua família nas quintas-feiras, quando é exibido no YouTube esse conteúdo às 20 horas, para que você ouça e depois converse sobre as perguntas e ore. Ou uma outra opção, que é de reunir com um amigo, uma amiga, para assistirem e depois conversarem sobre as perguntas e orarem. Que esse seja um tempo de edificação para você. Eu quero te convidar então para orarmos nesse nosso início. Pai, nós te damos graças, te louvamos, Senhor, porque nós não fazemos ideia do quanto tu expressaste o teu amor para conosco e do quanto essa expressão de amor custou caro para ti. Nós, ao visitarmos as páginas das Escrituras, encontramos ali os relatos, encontramos ali o que tu foste capaz de fazer por nós, dando seu Filho. Mas essa noite nós te pedimos, ó Pai, que tu renoves os nossos corações, a gratidão para com tudo o que o Senhor tem feito por nós, e que tu nos fortaleças para que encaremos os dias difíceis, os dias maus, sabendo que, como tu foste capaz de nos dar seu próprio Filho, como diz o apóstolo Paulo, tu és capaz de nos dar todas as coisas que nos são necessárias de fato para vivermos uma vida que vale a pena nesse tempo que se chama hoje. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto de Provérbios que quero ler hoje está no capítulo 15, verso 16 e 17, que diz o seguinte: melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação, ou onde há tumulto ou perturbação. O verso 17 diz: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Enquanto eu meditava sobre esses versos de Provérbios, me veio a lembrança quando o período em que eu me preparava para o casamento. E eu recordei que naquela ocasião, e você que é casado pode ser que tenha vivido isso, não foram poucas as pessoas que viveram essa experiência e que pensaram assim. Na minha cabeça eu não precisava de muito para me casar. Eu, depois de casado, já ouvi muitas pessoas dizerem que precisavam arrumar a vida, que precisavam de uma certa formação acadêmica, que precisavam adquirir uma casa, um apartamento, um carro, uma certa independência financeira, para que aí então pudessem se casar. Eu não quero fazer uma crítica a isso, mas eu quero apontar uma tendência nessa lógica. Que tendência é essa? É a tendência de acharmos, no fundo, que precisamos de muito para sermos felizes ou para desfrutarmos de uma vida boa. Precisamos de muito. Precisamos de muitas experiências. Precisamos de obter muitas coisas.
precisamos de acumular muitos bens. Ao que parece, nós estamos substituindo, se é que algum dia já não foi assim, substituindo as nossas seguranças anteriores por outras. E essas outras seguranças atuais são patrimônios, são imóveis. E me parece que o livro de Provérbios nos aponta um outro caminho. O livro de Provérbios nos diz que o melhor, o caminho melhor, a vida melhor, e eu poderia dizer a vida boa, não está necessariamente no acúmulo de muitos bens e de muitas posses. Aliás, Provérbios apresenta nesses 2 versos 2 possibilidades extremas. Podemos viver o meio termo, mas é de propósito que a palavra de Deus nos apresenta esses 2 extremos. Para quê? Para que a gente se posicione. Para que a gente se posicione. Para que a gente tenha claro o caminho ou o que é prioritário para nós. Porque nem sempre a vida nos apresentará, nos trará a possibilidade de um caminho intermediário. Não são poucas as vezes que nós precisamos escolher entre A ou B. Entre A ou Z. E não existe outra opção no meio. E para fazer essas decisões, precisamos ter claro o que é mais importante. Provérbios apresenta então 2 extremos. O extremo de ter pouco, o extremo de ter apenas um prato de hortaliça, e isso é ter pouco. O verso 16 fala desse ter pouco, e o 17 usa uma outra expressão para falar ou exemplificar o ter pouco, que é ter apenas um prato de hortaliça, e apresenta o extremo de ter muito, ou de ter um grande tesouro, no verso 16. E no verso 17, a imagem trazida é de alguém que tem um boi cevado, alguém que tem sempre um animal sendo engordado para oferecer um banquete, para oferecer uma festa. Então são 2 extremos. Viver uma vida de fartura, de abundância, de riqueza, e uma vida de escassez. Uma vida de precariedade, de certa precariedade. E aí, nós precisamos discernir o que mais importa nessa história toda. Será que o que mais importa é ter um plano de saúde caro ou ter saúde? Será que o que mais importa é ter uma casa grande, espaçosa, bela, bem construída, bem equipada, ou ter um lar? O que é que vale mais, afinal? Será que o que vale mais é ter recursos para oferecer festas que nos cerquem de pessoas até estranhas, até desconhecidas, mas que vêm à nossa festa, ou nos cercar de amigos, que talvez não sejam muitos, mas no dia de festa eles estão conosco, são amigos. Me parece que Provérbios apresenta esse caminho, quando ele diz que às vezes é melhor até ter pouco, se nós temos pouco e temos o temor do Senhor. Se nós temos pouco, mas nós temos amor. Porque não há riqueza, não há abundância de dinheiro, de bens, de patrimônio que compense uma vida conturbada, confusa, uma vida sem paz. Que compense
uma vida onde o que impera não é o amor, é o ódio. O que impera é a inimizade. Agora, às vezes nós teremos que escolher entre um extremo ou outro extremo. Às vezes a opção que temos ou é pouco com temor de Deus e amor, ou é muito com confusão e ódio. E muitos têm abrido mão de tranquilidade e de amor porque se entregam à cobiça dos olhos, se entregam à ilusão de que nós precisamos de muito para sermos felizes. Precisamos de muita coisa para sermos felizes. Esse é, ou essa é a grande mentira do nosso tempo, ou uma das grandes mentiras do nosso tempo. E como poucos de nós conseguem ter e adquirir muita coisa, a maioria de nós fica condenado ou condenados à infelicidade. Então essa é a grande mentira. Por isso que a palavra de Deus, em outras palavras, ou com simplicidade, quer dizer para mim e para você que pode até ser que a gente tenha muitos recursos e saiba administrar com sabedoria esses recursos e até abençoar pessoas com esses recursos, mas que nós não precisamos necessariamente ter muito para vivermos uma vida boa. Eu quero deixar para você, nesse momento de conversa em família ou com outras pessoas, 2 perguntas para vocês conversarem. Quem sabe surjam aí outras perguntas também. E depois vocês oram, crendo que o Senhor está com vocês, ministrando, presente aí. A primeira pergunta é, na sua opinião, o que significa viver uma vida boa? O que, na sua opinião, significa viver uma vida boa? Quando é que eu digo que a minha vida é boa? Quando é que eu digo que a vida de tal pessoa é uma vida boa? O que é que, na minha opinião, significa ter uma vida boa? Segunda pergunta, por que, na sua opinião, as pessoas em nosso tempo, ou quem sabe não só no nosso tempo, mas em outros tempos também, acharam e hoje acham que precisamos de muito para sermos felizes ou vivermos uma vida boa? Por que as pessoas insistem em achar que nós precisamos de muito para vivermos uma vida boa? É isso que eu deixo para você. Que você tenha uma boa conversa, um bom bate-papo, que Deus ministre a você e as pessoas com quem você vai conversar. Um abraço, que Deus abençoe vocês.